Ela praticamente, como ela está falando aqui, ela não fez... Ela tá aí? Eu tô ouvindo a voz dela. Ela não fez nenhum game e foi vice. Então, você precisa ter um pouco de sorte na vida, Tudo né? bem? Tudo bem? Tudo e você? Ah lá, eu falei pro pessoal, talvez a Luísa dê uma parecidinha lá pra gente, ó. Deu sorte. Tô dando Manda um oi pra galera, tem uma galera aqui vendo. Ah, é? Só tô vendo, legal. Beijo, pessoal. Minha mãe tá Valeu. contando histórias boas. Estamos torcendo por você, viu? Tá me divertindo. Vou perguntar tudo de você pra ela, vamos ver se ela vai falar. Pode perguntar. Quero saber também. Vou ter que pedir cola. Tchau, gente. Legal. Muito bem, ouvintes. Hoje nós estamos aqui com a Alessandra Leão Veras. Ela é a mãe da Luísa Stefani, uma tenista aí que está despontando, está se destacando, mãe de tenista em alto rendimento. Alessandra, em primeiro lugar, quero te agradecer, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao podcast Tenistas em Ação. E eu que fico feliz de estar participando aqui. É sempre bom estar falando com o pessoal aí do Brasil. Legal. Ô, Alessandra, o que me fez fazer o convite para você foi uma live que você fez lá no grupo do APTB, né? Associação de Pais de Tenistas do Brasil. Eu achei bastante interessante as coisas que você falou ali, você deu bastante dicas, e eu falei, bom, vou tentar chamar a Alessandra aqui, porque o podcast é uma ferramenta bastante interessante, porque você não precisa ficar parado na frente do computador para assistir aquilo. Então, os nossos ouvintes que não viram aquela live e não tem muito tempo de ficar por conta de correria, bom, agora nem tanto que está todo mundo em casa, mas na vida normal, né? Então, com o podcast, você pode ouvir aquilo estando offline, né? Você baixa os episódios e a pessoa pode ficar ouvindo todo aquele conteúdo que você, né? As dicas, as coisas que você tem para passar. Então, eu falei, bom, vou convidar ela e eu acho que vai ser interessante, principalmente para um pai e uma mãe que pensa na possibilidade de investir, de repente, no filho, de fazer um college ou de fazer um tênis em alta performance numa universidade dos Estados Unidos ou Europa, ou sei lá, né? Pelo menos tem uma troca de informações, né? Eu acho que seria interessante. Ô, Alessandra, uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, por exemplo, eu sou um tenista amador e eu comecei a fazer tênis, eu era de outro esporte, sempre gostei de esporte, desde que eu me conheço por gente. E, geralmente, os tenistas, a gente fica sabendo que eles entraram no tênis muitas vezes por conta dos pais. No teu caso, no caso da Luísa Stefani, você e seu marido, vocês, pais delas, vocês eram tenistas já? Não. Não? A gente não era tenista, ninguém na família era tenista. Eu tinha um avô que ele tinha 2 raquetes de tênis. E ele sempre falou que ele jogou, mas ninguém nem dava muita atenção para ele, não. E então, na verdade, a história é muito assim... Eu comecei no tênis quando eu tinha 40 anos, quase. Por quê? Porque eu fui para a praia com a Luísa e meu outro filho, que é o Arthur, e a gente foi brincar na praia de frescobol. Uhum. E aí lá, eu era a única que não conseguia mandar a bola de volta, sabe? Era uma coisa louca. E assim, 2 crianças com 10 anos, e eles me davam a bola e eu mandava a bola para qualquer lado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, ano que vem eu vou jogar frescobol com essas crianças. Então eu entrei para a academia de tênis. E nessa época, ambos faziam futebol. Uhum. E aí eu entrei para um grupo, aí o meu marido veio junto, e aí nós começamos a se inteirar, e a gente foi gostando, aí entramos para um ranking de academia, e aí a gente começou a ir no sábado, e aí o que fazer com as crianças? Bom, vai ter uma aulinha lá recreativa, então vocês vão também? E aí foi que eles começaram, e aí eles gostaram mais e mais e mais e mais, e aí aquele sábado já não estava dando, porque eram 20 crianças na quadra, era só folia. E aí queria mais, mais e mais, e aí eles foram entrando nas aulas, até a hora que chegou num ponto que eles
praticamente, assim, a gente deu a opção ou futebol ou tênis, mas aí já para a Luísa o futebol já estava um pouco, né, fora da coisa. Ela também é muito boa em futebol também, mas já estava um pouco fora da rotina, não dava para levar um para o futebol, levar o outro para o tênis, então a gente acabou todo mundo mudando para o tênis, e aí foi uma coisa que foi gradativa. E a Luísa começou já com 10,5, 11 anos, e meu filho com 11,5, quase 12 já. Então o primeiro ano dele já foi 14, o primeiro ano dela foi 12. Então, assim, já estava numa... Eu lembro que, assim, a gente segurou muito a competição, porque o pessoal da academia falava, não, eles são muito pequenos e eles não querem. E o sonho deles era competir, né? Porque eles viam os meninos mais velhos dentro da academia e o sonho era competir, né? E aí foi. Então, foi assim que começou. Então, eles começaram... Você tem os dois, né? Tem a Luísa e ela tem o irmão. Isso. Eles são próximos de idade, assim? São. O Arthur é um ano mais velho que a Luísa. E ele é tenista também? Ele é tenista, jogou tênis aqui nos Estados Unidos, no college, e agora ele é coach também. E que legal. Trabalho de coach para formação, assim, principalmente para meninos jovens. Tá, então você falou, eles começaram competitivamente aos 12? Não, eles começaram os primeiros contatos aos 12. Então, na verdade, com 10,5, 11 anos, a Luísa começou a competir mesmo com 11 anos e pouquinho. Uhum. E o Arthur já tinha um ano a mais, então ele começou já com... Ele tinha, na verdade, 12,5, mas ele já tinha que competir no 14, né? E ele foi um menino menorzinho, assim, então foi bem difícil para ele essa entrada no tênis. E ela teve já uma vantagem, né? Que ela ainda conseguiu pegar um pouquinho de iniciar nos 12, né? Não chegou a ser os 10, mas os 12. Mas foi muito bom, assim, na questão de que a gente segurou a competição o máximo que a gente deu, porque a gente, né, aliás, os dois sempre foram muito de esportes. Então, assim, chegou nessa época, aí quando foi passando para os 12 anos, 13, aí a gente realmente mudou e migrou para o tênis, porque antes praticamente eles eram obrigados a fazer natação. Era ano sim, ano não, né, na natação, e os outros esportes eram tudo que tivesse, né? O que tivesse eles gostavam. Então, o esporte para eles é uma coisa muito natural, né? E a Luísa sempre muito habilidosa, assim, naturalmente habilidosa. Que legal. Eu esqueci de perguntar, aqui no Brasil vocês eram de onde? São Paulo mesmo. São Paulo capital? São Paulo capital. E o nível de tênis aqui no estado de São Paulo é alto, né? Eu acho que as classes, eu não tenho certeza, eu acho que com o Paraná talvez esteja bem ali equiparado, mas assim, então, é bem alta a federação aqui, né? Eu acho que tem uma concentração maior, tinha muitos torneios, a Federação Paulista é bem forte, né? E eu acho que a Federação Paulista, numas mudanças com o CBT, ela se juntou com a Federação do Paraná, e aí eles foram fortalecendo a parte sul do país, né? E agora eu não tenho muita ideia como é que tá, mas São Paulo tem muita competitividade, porque especialmente no feminino, tem poucas meninas jogando, né? Pois é. Então, muitas vezes não forma nem chave, não formava chave, tinha que fazer round robin para jogar. É verdade. Mesmo estando na capital, tendo vários torneios, era bem difícil, assim, somar mais do que 6 meninas para num torneio, 8. Então, não era, assim, um nível muito competitivo mesmo, né? Uhum. Comparado com aqui, né? Vamos dizer, comparado com os Estados Unidos. Ô, Alessandra, e me diz uma coisa, eles eram aqueles garotos, os dois, que papavam troféus e tudo quanto é torneio, não? Não. Eu pensei que você ia me perguntar se eles eram aqueles garotos que não saem da quadra. Eles eram aqueles garotos que quando... academia em São Paulo é raro, né? Então, a quadra é por hora
E essa academia que a gente ia, eu acho que boa parte do sucesso veio de lá, os professores são muito bons, e o ambiente era muito amigável. Então, entre uma troca de quadra e outra, eles entravam para bater uma bolinha ali antes de entrar o outro jogo, já, né? Então, eles eram essas crianças, assim, qualquer 5 minutos estão prontos para bater um pouquinho. Então, Rato de quadra. Rato de quadra, eu achei que era isso que você ia perguntar. Então, para o Arthur foi bem difícil, né? Como eu já comentei, mas ele foi aos pouquinhos. Dentro do tempo dele, ele foi alcançando o que ele conseguia, conforme a capacidade dele. Nunca foi muito fácil, né? Eu sempre conto uma história que o primeiro torneio do Arthur, ele perdeu por WO. Chegou atrasado? Eu falo assim, a sorte é tudo na vida, né? E ele perdeu por WO, porque estava chovendo, não está chovendo, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem, e ele acabou não indo. E quando a gente chegou, já estava rolando o jogo, e ele perdeu por WO. A Luísa, por sorte, no primeiro torneio dela, a primeira adversária dela não veio, e ela ganhou o primeiro jogo. Aí, a segunda também não veio, foi no Tietê. Aí, já estava na final, então ela foi vice. Ela ganhou da Emily Chan. Ela perdeu da Emily Chan. Aos 12 anos. Então, ela praticamente, como ela está falando aqui, ela não fez... Ela tá aí? Eu tô ouvindo a voz dela. Ela não fez nenhum game e foi vice. Então, você precisa ter um pouco de sorte na vida, Tudo né? bem? Tudo bem? Tudo e você? Ah lá, eu falei pro pessoal, talvez a Luísa dê uma parecidinha lá pra gente, ó. Deu sorte. Tô dando Manda um oi pra galera, tem uma galera aqui vendo. Ah, é? Só tô vendo, legal. Beijo, pessoal. Minha mãe tá Valeu. contando histórias boas. Estamos torcendo por você, viu? Também Vou perguntar tudo de você pra ela, vamos ver se ela vai falar. Pode perguntar. Quero saber também. Vou ter que pedir cola. Tchau, Legal. Então assim, a Luísa, ela no Paulista especialmente, ela não era assim uma papadora, era uma jogadora mediana querendo crescer, né? Mas foi um trabalho gradativo. Ela teve alguns resultados bons depois, especialmente no COSAT. Né, ela teve alguns bons resultados, mas nunca chegou a ser campeã. Né, assim, no último ano ela ganhou alguns torneios do COSAT, que eram os torneios mais fortes da América do Sul. Né, ela ganhou, acho que em Itajaí, ela ganhou 2 torneios seguidos, e isso foi muito, assim, elevou demais o ranking. Mas dentro do Paulista era uma coisa mediana, nada surpreendente, assim, nada ganha toda semana, tá tranquilo. Mas ela é uma lutadora, né? Lutadora. Sim. Então deixa eu entender uma coisa. Você falou que eles entraram no tênis a partir dos 12 anos, né? Competitivamente, E com quantos anos ela começou a ir para os torneios COSAT? Ela começou a ir com 13 anos, ela já ia para o COSAT. No ano seguinte, passou um ano, ela já estava indo para o COSAT. Ah, já no ano seguinte? No ano seguinte. Nossa! Ela já estava indo para o COSAT, Mas me diz o seguinte, então você, depois de alguns meses que ela entrou, que eles entraram... na então verdade, a Luísa estava completando tipo 11, ela estava com 11,5 para 12, entendeu? Uhum. E aí ela, 1 ano e meio, vamos dizer, ela já foi pro COSAT, assim. Então já começou a fazer um trabalho de treinamento mais puxado mesmo com pouco tempo já. Já começou assim. Ela fazia um treinamento, ela estava com uma treinadora que fez um programa para ela e uma outra menina, e elas seguiram juntas, e esse programa foi muito bom, porque assim, saiu do meio de São Paulo, do Brasil, e foi para fora. E aí, eu acho que esse foi sempre a base do crescimento, sempre jogar um nível a mais, um nível acima, sem pular etapas de, vamos dizer, etapas de idade. Eu acho que isso é importante, não pular etapas da idade. Exato. Por causa de várias itens que você tem que ver, o corpo da criança, a mente da criança,
Ou jogar, como tem muito que joga, como é que era? Em vez de jogar por idade, jogava classe. Uhum. Então, assim, a criança estava fora do meio dela. Eu acho que a gente respeitou muito isso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é importante. Legal. Ô, Alessandra, e aí ela começou a encontrar as meninas dos outros países, Chile, Argentina, Paraguai, venezuelana, colombiana. Colombiana tem muito tenista, né? Argentino, então nem se fala. Vocês sentiram muita diferença quando ela começou, nos primeiros contatos? O tênis dela estava equalizado, ou os treinos aqui do Brasil davam muita diferença, as meninas lá estavam mais fortes, jogando mais estrategicamente. Dava para ter uma noção disso ou não? Eu acho que o que sempre contou foi a experiência, né? Então, assim, na verdade, a gente sempre estava sem experiência, né? Menos experiência que as outras. Mas eu acho que você só cria experiência a hora que você vai, e aí você tem experiência. E aí é isso que vai te moldando para você crescer. Tanto você perceber que tem gente melhor, né? E perceber que você pode, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes... às vezes a gente sabe que não dá para ganhar, não vai dar para ganhar, né? O seu nível está em outro. Mas eu sempre falo isso, e meu filho reconhece muito bem isso, assim, porque ele sabia que ele não sabia na época, claro. É uma criança, ele tinha 15, especialmente aqui, quando tinha 15, 16 anos, ele ia para os torneios e, lógico, ele não tinha resultado. Ele não obtinha nenhum resultado. E a Luísa ia aos pouquinhos, chegando em quartas, oitavas, ganhava perdia, depois jogava dupla, ganhava, ia indo, né? Então, e ele já na primeira ronda ali do Qualify, Elvis, já foi. Então, mas assim, é importante, eu acho que para a criança, para o adolescente, para ele experimentar. Porque às vezes ele vai, experimenta e não tem condição e ele ganha. Às vezes ele não tem condição e ele perde, mas ele tem que ter essa experiência. Então meu filho falava assim, mãe, por que vocês me mandavam junto com a Luísa? E eu falei, porque senão você nunca ia saber que você não ia poder. Essa é a verdade. Que legal. E se eu não tivesse, no fundo, a gente também tinha uma vontade que ele também obtivesse resultado. E quanto foi sofrido, um ter resultado, o outro não ter resultado. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, para você é fácil, porque a Luísa, né, ela conseguiu os resultados. Eu falo, mas não esquece que eu também tive outro filho que também não conseguiu os resultados, né? Ele teve tanto esforço quanto ela, ou até mais de perseverar, porque perder e continuar não é fácil. Então, às vezes a gente entra assim, com muitos pais na conversa e fala, mas também foi positivo, porque você já, né, a Luísa, então nem sempre foi assim também, né? A Luísa tem uns pequenos resultados e ela vai trabalhando até conseguir. Eu acho que uma das grandes coisas que eu acho que é importante mesmo é você ter desafios maiores do que você realmente está, mas não deixar de ir para esse desafio. Enfrentar o bicho-papão, né? Enfrentar e saber que dali pode acontecer tudo. Quem tá competindo pode ganhar, pode perder, mas a maioria vai ganhar. Porque pode não ganhar o jogo, pode não ganhar o torneio, mas ele vai ganhar alguma coisa ali no jogo dele, na maturidade, que eu acho que é isso que acaba, no fundo, fazendo a diferença para você alcançar maiores, né? Maiores desafios, né? Eu acho que essa é a grande... E respeitar muito também o corpo do atleta, né? Que interessante que você está falando, porque é difícil ter essa consciência aí, né? Porque os pais, geralmente, eles às vezes não vão muito na razão. A gente vai mais na emoção e a gente acaba, às vezes, atropelando, às vezes querendo proteger o filho, a filha, né? E geralmente os pais que vieram de algum outro esporte, que eram tenistas ou eram de algum outro... É mais fácil de entender isso. E vocês entenderam, né? Logo de início. Vamos dizer... Né? Não vamos dizer que a gente não errou, não. É que a gente já está mais maduro agora e algumas coisas que a gente foi fazendo sem querer, ou talvez por nunca ter tido nenhum
profissional na família acabaram que deram certo, né? Você foi adaptando ali e acabou dando certo. Então, hoje a gente tem essa maturidade de perceber isso, que eu acho que uma das coisas que às vezes eu vejo os pais ou os jovens ultrapassando a barreira da idade. Eu acho que isso é um passo por fracasso, sabe? Porque a criança vai se sentir inadequada, tanto socialmente quanto fisicamente. E aí, aquilo, em vez de agregar, né? É óbvio que a gente... se você é um gênio, claro, com 15 anos você pode ir jogar profissional, jogar 15 fácil, né? E seguir. Mas, em média, né? Quando você é um mediano, você tem que trabalhar duro ali e ir crescendo aos poucos. Né? Ô, Alessandra, e assim, eu vejo muitas histórias de tenistas que no juvenil arrebentaram, ganhavam tudo. E na hora que ele cresce com os outros garotos, na hora que faz a transição, aquele sucesso que ele tinha lá atrás, no profissional, muda completamente. Apaga tudo, é outra dimensão. Aquele sucesso todo que ele tinha ali quando ganhava tudo aos 12, 13, 14, 15 anos, no profissional já é outra história, né? É outra vida. Então, a gente, como pai, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? É legal quando ganha, mas também tem que segurar a onda ali, pé no chão, né? O pé no chão, quando você está no sucesso também, assim, quando você está ganhando também, ter o pé no chão, quando você está perdendo também ter o pé no chão. É esse equilíbrio que você tem que encontrar nas coisas, e eu acho que parte bem disso mesmo, porque quando o desafio é maior, os seus resultados não são fáceis. E aí é aquela coisa, né, você pode colocar o seu nível acima quando você está num patamar. Você tem que ir enfrentando, praticamente a mesma coisa. É um desafio maior sem ultrapassar o limite, né? Tanto mental como do físico do atleta, da criança, né? Do adolescente. Eu acho que isso é muito importante. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui para você agora. Acho que a gente vai entrar na fase que vocês vão para os Estados Unidos e eu também vou começar já a passar a pergunta do pessoal aqui, tá? Senão eles vão ficar bravos comigo. Ótimo. Então tem um Júnior aqui fazendo a pergunta e eu vou emendar com a pergunta dele. Qual idade que você acha, na sua opinião, para competir em eventos fora do país? E eu quero saber de você, Alessandra, em que momento e com quantos anos vocês levaram a Luísa e o Arthur? E como é que isso aconteceu? Partiu de vocês? Eles que pediram para vocês? Ou algum professor que percebeu que eles estavam ali meio fora da curva e poderiam investir? Como aconteceu essa coisa essa mudança, né? Porque é uma mudança grande, né? Mudança de cultura, de tudo, né? Na verdade, a gente estava num momento de transição da nossa vida, né? Como eu tinha falado, a gente tinha um negócio e a gente estava num momento, ou a gente desenvolve o negócio no Brasil, ou a gente dá esse break. O que aconteceu muito forte é que tinha muitos amigos que falavam, dá uma chance para essa menina, ela precisa, né, sair disso aqui para ela vencer um pouco, ver né, uma condição melhor. E realmente, naquele tempo, em São Paulo, a gente ficou tudo muito difícil. Estudar estava difícil, e estudar e manter o treinamento em São Paulo estava praticamente impossível, né? Em que ano foi isso? Isso foi em 2000 e nós mudamos para cá em 2011. 2011. Ela estava com? 97, você põe aí 97 para 2011, e ela estava com 13 para 14. Tá. Nossa. Ela fez o primeiro ano dela de 14 aqui, e aí ela chegou aqui muito bem também. Mas aí nós mudamos para cá, e aí era assim, vamos ver se vocês realmente são esses ratos de quadra, né? Porque a vida aqui é duríssima. Ia para a escola às 7h30, voltava 12h10, chegava em casa, 1h30 estava na quadra até às 5h30, 6 horas da tarde. E aí
no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Então é assim, era o trabalhador da casa. Eu falava que eles eram os trabalhadores da casa, porque eu, como vim do Brasil, eu falava assim, não, eu tô aqui para servir, né? Então café da manhã, almoço, jantar, e estava ali o tempo todo com eles porque realmente eles eram os trabalhadores que estavam saindo de casa para fazer alguma coisa, né? Então foi um momento muito interessante da nossa vida e foi positivo, assim, porque eles realmente trabalharam duro para conseguir tudo. Aqui, assim, eles eram conhecidos como os meninos, os felizes da bicicleta, né? Porque em São Paulo nunca tinham tido uma bicicleta na vida. E aqui eles iam já de manhã, né? Depois de um tempo, eles já iam de bicicleta para a escola, porque tudo é dentro daqui do Saddlebrook, tem a escola, as quadras e o condomínio. E o hotel também. Então é tudo um complexo só. E então eles eram os felizes, né? Eles eram felizes, porque imagina meninos de São Paulo que praticamente aprenderam a andar num parque, guardava a bicicleta no carro, ia para casa, para o apartamento, não andava. Aí andava no outro depois de um tempo. Então, assim, é aquela mudança de vida e aquele, né, qualidade de vida que você melhora, né? Porque você levava, para ir para a escola, você levava 20 minutos, lá em São Paulo, meia hora, porque a gente morava praticamente do lado. E para ir para jogar tênis era 40 minutos, uma hora. Então, assim, você pegar sua bicicleta e em 15 minutos era, né, a glória para eles. Então, foi uma fase muito boa vindo para cá e eu acho que foi um momento bom para eles. Eu acho que, assim, um dos conselhos que eu digo é assim, se seu filho realmente pretende fazer o college nos Estados Unidos, eu acredito que ele deveria fazer o high school todo aqui, que são os 4 anos, que é um pouco diferente do Brasil. Então, e um pouquinho antes mesmo, igual vocês fizeram. Exato. A Luísa estava no primeiro ano da high school, né, do colegial, e aí ela fez os 4 anos. Então, ela teve uma série de benefícios que o Arthur também não teve, porque ele fez só 3 anos do high school aqui. O que ele não teve? Ele teve que adaptar, por exemplo, a quantidade de horas de inglês dele não foi suficiente no primeiro ano dele aqui, porque ele pegou o ano do Brasil. Então, ele teve várias adaptações que ele precisava fazer. No Brasil, especialmente em São Paulo, em escola particular, a média é 6 ou 7, né? E para a gente 7,5, 8 é uma nota excelente, né? 8, 9, tá excelente, e aqui não é, né? Aqui 7 é C e acabou, não tem desculpa, né? Então, 9, o sarrafo aí é mais em cima. 9 é A, 8 é B, 7 é C e 6 é praticamente reprovado. Então, não importa a qualidade do seu ensino, na verdade, do que você tem no Brasil. O que importa é o que vai escrito ali na sua nota. Sua nota é 7 e você é C. Então, isso acaba diminuindo o GPA deles, né? E isso não é legal, porque para você repor todo esse GPA de um ano em 3, né, e ainda mudando sua língua e tudo que você tem que se adaptar aqui, é um trabalho mais forte. Então, assim, isso faz diferença? Faz diferença, porque o GPA, ele é um dos componentes para você entrar dentro de uma faculdade aqui. Alessandra, e o inglês que eles tinham e o inglês de vocês também, vocês já tinham um inglês já mais avançado, eles estudavam inglês em escolas de línguas, ou não foi aquele inglês básico que teve que aprender na raça aí, vocês estando aí? Então, todo mundo tinha uma noção de inglês, né? O Marcelo é o que falava melhor e resolvia realmente os problemas mais sérios de moradia, banco, todos os problemas que você tem quando você muda para um local que você tem que lidar com a língua e com a cultura diferente, você não sabe muito bem. Mas eu também eu compreendo bem, mas eu ainda tenho dificuldade para falar, não é uma coisa que eu falo normalmente, às vezes eu falo umas besteiras e aí estou entre amigos e tudo bem, né? Vamos vir a votação e continua. Mas a Luísa, especialmente o Arthur, era um pouco melhor,
a Luísa teve muita dificuldade com o inglês, né, a ponto de chegar em casa, querer fazer a lição de casa e eu falar, olha, vai dormir, porque nem que se eu soubesse falar inglês eu conseguiria fazer essa lição de casa. Então, fica tranquila. Depois a gente vê como a gente vai fazer. E aí os professores notaram também, porque aqui é uma escola para estrangeiro, vem gente da China, da Índia, da Coreia, da Turquia, todas as línguas possíveis. Então, eles sabem que os alunos têm dificuldades e então eles orientam, né? Orientam como você conseguir sair daquele, né? E aí depende realmente do seu esforço, né? Se esforçar e mostrar que está interessado e ir atrás. E aí, assim, nessa idade, eles acabam aprendendo. Eu lembro que eles nunca tiveram contato, assim, efetivamente, nenhuma aula de espanhol, mas o espanhol surgiu, assim, 8 meses, já estavam falando espanhol perfeitamente, né, assim. Então, o inglês é uma coisa que levou um tempinho a mais, mas para a escola mesmo, uns 4, 5 meses, aí eles já começam a entrar, pelo menos, e assim, a forma de ter a aula, a forma do que o professor pede, tudo isso você tem que ir, né, colocando de outra maneira, não da maneira que você está acostumado. E no fundo eles eram 2 crianças mesmo, né, adolescentes se adaptando com as coisas. É um pouco difícil, mas nessa idade você aprende tudo, e as amizades, e eu acho que aqui tem uma das vantagens que eu vejo em comparação com outras, aqui é pequeno, né, e tem muita gente de fora, então tá todo mundo com a mesma, tem a mesma vibe, e isso ajuda muito, isso ajudou muito a gente aqui, assim, um momento de ser feliz mesmo, né, no sentido de não se sentir totalmente um patinho feio, né, e não ter família, não ter amigo, então, assim, como tudo funcionava junto e todos tinham a mesma, vamos dizer, estava todo mundo no mesmo barco, os sentimentos, entre as famílias também, isso é bem claro. Então, acho que isso ajudou bastante a transição. Então na sua opinião, então, respondendo o Júnior aqui, o Júnior Monteiro, ele que é pai da Rani, ele lá de Maceió, ele já leva a Rani já para vários torneios, então ir um pouquinho mais cedo, não para fazer o college, fazer antes já para ir se adaptando mesmo, né? Então, o que eu falo assim, o que eles aprendem, especialmente, vamos dizer, numa academia de tênis ou num treinamento, o que seja Bollettieri, Evert ou Saddlebrook, seja o que for aqui de academia de tênis, se você for, e mesmo que for só acadêmico, e assim, se você não tiver numa escola americana, o ideal mesmo é fazer os 4 anos aqui, para evitar alguns problemas e adaptação também. E vantagens que você tem estando aqui, né? Que, no fundo, no Brasil, você não consegue. Você vai jogar, você vai colocar ele naquele ano do college, né? Que já é uma grande mudança, mesmo no Brasil, primeiro ano de faculdade, e você vai mandar ele sem nenhuma experiência nem de vida, né? E quando o pessoal vai para a faculdade, eles aqui, assim, se tornam autônomos mesmo. Agora, quanto à pergunta sobre 11 anos, eu acho que tudo tem que partir da criança. Ela tem que ter aquela realmente vontade de estar competindo. O que eu acredito mesmo, é claro que a gente tem toda essa questão de escola, e essa foi uma das dificuldades que a gente tinha, né? Como colocar a gira do COSAT junto com a escola. Então, por isso que assim, ia aí um, voltava, ia para outro. Por que ia para o COSAT? Para ver um nível um pouquinho mais alto. E experimentar. Porque por mais que você tivesse a competição, como eu falei no começo, não tem mais do que 6 ou 8 meninas jogando. E são sempre as mesmas. Então, as que estão lá em cima continuam lá em cima, e as que estão lá embaixo continuam lá embaixo, porque elas não conseguem nem subir dentro dessas 8. Eu lembro que na época da Lu, a Lu era a mais nova delas, era a Letícia Vidal e a Júlia Gomide. E as duas eram excelentes.
Elas eram as destacáveis, né? E aí nunca tinha, né? Nunca chegava, se chegasse, assim, se desse azar ou sorte, jogar a primeira rodada com uma delas, era bônus, né? Bônus de perder para melhor, para aprender alguma coisa, ou não chegava junto. Então, eu acho que tem um pouco disso. Se você fica num determinado nível e você dali você não troca os adversários, eu acho que isso também é importante. Quanto a jogar fora, eu acho que você tem que ter uma estrutura. A gente teve, assim, uma sorte de ter uma treinadora muito atenta, né, e também era uma mulher, então a gente conseguia mandar jogar junto. Eu sempre conto a história que a Luísa chegou na Colômbia e tudo certo, acho que era o segundo torneio da gira. E aí ela chegou e a técnica me ligou e falou, olha, a Luísa quer ir para a casa de uma família. E eu falei, não, de jeito nenhum. Né, nós combinamos, vocês vão estar junto no hotel, do hotel vocês vão para um torneio, não tem. E aí ela falou, não, pera, a Luísa quer falar. E aí a Luísa falou, nossa mãe, é que assim, o torneio eles oferecem casa para o atleta. Então, você vai para casa de alguém. E aí eu falei assim, mas... e essa pessoa quem é? E aí eu falei, bom, tá bom, então você vai lá, então quando você chegar lá, você vai falar que tem uma mãe lá, não tem? Tem 3, você vai ter 3 irmãs postiças. Então fala que a mãe da Luísa quer falar com a mãe dessa aí. Né? Então a gente pegou e fez ali, já era um Skype na época, e aí eu falei, tá bom. E aí eu vi que era uma casa que estava recebendo os atletas. Então assim, você também dá aquela, não vai, primeiro não vai. E aí, pera, deixa eu entender como é que é isso, como é que é, Luísa? E aí você consegue ter um pouquinho de segurança. Imagina você mandando seu filho para a Colômbia, e aí, não, agora não vou mais junto com a técnica. Não é assim. Então, assim, a gente tinha muita inexperiência também, né? Eu acho que porque a gente nunca jogou tênis, porque a gente não perguntava muito, a gente não tinha muito apoio da Confederação Brasileira, porque realmente a Luísa não era as melhores jogadoras da época. Então, a Luísa era, tipo, ninguém, né? Vai por sua conta, vai dar. Então, a gente nunca teve um apoio até esclarecedor dessas pequenas coisas que você acaba aprendendo. Então, aí, no próximo, vamos já saber se tem estadia, pelo menos para uma, vamos dividir o técnico com a outra para pagar as contas e não ficar tão caro, porque também tem isso. Então, assim, eu acho que quanto a mandar para fora para jogar, eu acho que você tem que ter uma estrutura muito confiável e que vai ser positivo, né? E não ser uma coisa que prejudique muito a escola. Eu acho que é importante manter a escola sob controle. E isso tem que ser aberto. Então, isso também se tornou um dos motivos de não ficarem no Brasil, porque as escolas realmente elas não dão abono de falta ou qualquer tipo de coisa. E aqui você tem o trabalho, você faz, ou quando você retorna, você tem que fazer, ou você acompanha, né, o que você puder à distância. Então, isso é uma vantagem de estar aqui. Uhum. Acho que agora vai ser bom com esse corona, que eles vão aprender, né, um pouquinho de online e tal, acho que vai ser positivo. Pois é, e você falando esse negócio aí, eu lembrei, eu conversei com o César Augusto, ele faz na Sony, eles transmitem o WTA pelo canal Sony, né? E ele é um repórter da Globo e tá morando aí nos Estados Unidos também, aí na Flórida, e ele faz esse trabalho e tava me dizendo que ele sentiu isso, porque ele tem os filhos dele estudando aí agora, e o filho dele acho que fazia basquete, e ele tinha um sobrinho que praticava judô, e que aí, aqui no Brasil, ele precisava faltar quinta e sexta-feira para ir para os torneios, e a escola não abonava ou não deixava ele fazer as provas em outro dia. Enquanto que nos Estados Unidos o pensamento é totalmente diferente, né? Você vai ter a prova naquele dia, vai ter a competição, vai para a competição. E você faz a prova em outro dia. Quer dizer,
a educação e o esporte caminham juntos. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Parece que compete, né? Tem uma competição entre a escola e o esporte, e elas deveriam estar juntas, né? É. Eu falo que qualquer atleta do Brasil é um herói, né? A Luísa teve nos Jogos Pan-Americanos e eu falo, gente, qualquer resultado que a gente tenha é realmente de herói, porque se você comparar com os outros atletas, as opções, a infra que eles têm para tudo, não só dinheiro, não, é infra de treinar, é infra de manter os estudos, é totalmente diferente. Então, eu falo que realmente os atletas do Brasil, eles são realmente heróis, eles não são só campeões. E eu acho que a gente tem uma cultura de muita dureza com eles. Eu acho que só quando a gente passa, né, ter um filho atleta, ou a gente ter sido o atleta mesmo, que a gente sabe a dureza. E eu acho que para mim fica uma coisa muito clara, porque aqui dá para ver claramente isso. Então, eu olho para o nosso esporte, para todo o esporte do Brasil, exceto o futebol, né? Mas todos os outros esportes é muito difícil. E qualquer resultado é tremendo, é assim, impressionante. E às vezes a gente fica só cobrando resultados, que seja campeão, mas a gente não sabe, muita gente não sabe o que acontece ali nos bastidores, né? A dificuldade para você chegar lá, né? Só o fato de você estar numa competição já é de se louvar, né? Exatamente. É para poucos. Exatamente. Olimpíadas e eu vejo, assim, no tênis é muito difícil, é um esporte difícil, mas um corredor, você não tem nem... É realmente um trabalho de doer, né? Ver as nossas estruturas e toda essa questão de oportunidade de fazer outra coisa e manter o seu treino, eu acho que tudo isso é assim, incomparável. Ô, Alessandra, e me diz uma coisa, por que vocês escolheram o Sarah Brooks? Alguém indicou para vocês? Porque aí tem várias possibilidades, né? E vocês chegaram aí, estão aí desde então, né? Em Tampa, né? É uma cidade, pelo que eu vi, não chega a ter 400 mil habitantes, né? É uma cidade quase que de médio porte, uma cidade pequena. É uma cidade em crescimento. Em crescimento, mas tem um clima, imagina aí que é um clima muito próximo do nosso aqui, né? É um clima bem quente e é úmido, né? É onde fica o Busch Gardens. Então, quem já veio para cá e tem uma ideia onde é o Busch Gardens é aqui. E é um calor úmido, né? Agora, por que a gente acabou escolhendo o Saddlebrook? Na época a gente veio para ver o Bollettieri, a gente veio para ver a Evert, a gente veio para ver o Sanches Casal, mas ele tinha fechado nesse mesmo ano. Só que ele voltou, né? Agora voltou e acho que está bem forte agora. E, assim, a gente veio para cá, acho que no nosso primeiro ano, segundo ano que a gente tinha entrado na academia, o treinador conhecia o Saddlebrook, e ele trouxe um grupo da academia para fazer uma clínica aqui de uns dias, acho que uma semana. E aí nós conhecemos a academia aqui. Aí quando a gente começou com essa ideia de tênis e tudo, aí a gente fez uma escolha e a gente colocou para as crianças também qual lugar que vocês acharam que pode ser melhor para nós. E aí nós todos achamos que aqui seria o melhor para a gente. A Evert era uma boa academia, mas a escola é uma escola comum, é uma escola pública que tem parceria com eles. Então, não seria realmente, seria estudar junto com alunos que jogam tênis e outros que não. O Bollettieri é enorme e a gente também achou que, nem a cidade também a gente achava que era uma cidade que tinha uma infra legal, assim, porque aqui Tampa a gente está a 1 hora de Orlando, 1h30 de Orlando, e tem um aeroporto internacional aqui em Tampa, a 30 milhas. Então, é muito mais confortável, né? Eu não posso falar muito, porque eu também sou, assim, apaixonada por Tampa.
E é uma cidade que os jovens estão começando a vir para cá. Tem um porto que não é desenvolvido, mas eles têm um porto, né, que eles estão tentando fazer esse porto crescer, mas a cidade está crescendo. A Bahia é linda, é uma cidade muito tranquila, mas já está começando... a gente mora, na verdade, no norte de Tampa, que é a 30 milhas de Tampa mesmo, da Bahia. Tá. Mas é um lugar muito tranquilo, assim, e aqui dentro do condomínio é total autonomia. Você pode deixar sua criança sair de casa e ir para a escola, porque se a criança às 8 horas não chegar, se ela não chegar na escola no horário, o diretor vai te ligar. Ah, que interessante. Então não tem se perder no caminho. Se a criança vai para a escola e não aparece na quadra de tênis, alguém reporta para a escola que se a criança já tinha ido para a escola, e aí a escola entra em contato com os pais. Então, assim, é muito pequeno e eles conseguem controlar um a um. Muito então, seguro, né? É uma coisa que fez muita diferença para a gente. E vivendo aqui, a gente viu que isso realmente acontece aqui. Né? A gente apostou e na prática eu vi isso várias vezes. Né? E assim, teve uma época aqui que a gente teve 7 brasileiros, né? 2 ou 3 com família. E aí eles davam aquelas, né? Foi para a escola, depois não foi para o tênis. Como não foi para o tênis? Aconteceu alguma coisa? Não, é que a gente foi para Disney, entendeu? Tipo, passear. E aí, não, mas não podia, tinha que ter avisado. Ah, tá. Então não é assim. Então, e assim, é muito pequeno, mas assim, o tênis, eles têm muito recurso, né? Que legal. São muitas quadras, muitos treinadores, muitas crianças para jogar, brincar entre si. Uhum. Isso eu acho que faz toda a diferença. E você falou que antes tinha 7 brasileiros lá, hoje, há um tempo, né? Hoje tem menos brasileiros e eu conheci hoje, a Esté... Não tem nenhum brasileiro. Nenhum? Nenhum. Nenhum atleta? Nenhum estudante atleta. Ah, tá. Porque eu conheci a Stephanie Tomita, ela é daqui de Mogi das Cruzes. Você conhece ela aí? Conheço, nossa, amigona. Ah, que legal. Pô, e a história... Minha filha Japa. Que joia. E a história dela, como ela foi para aí também, é sensacional, né? Eu fiquei maravilhado. Ela sofreu bastante também, preconceito e tudo mais. Mas ela hoje é super respeitada aí dentro, né? Ah, muito, muito. Não, eu falo assim, eu conheci, aí um dia eu tô andando assim, mas quem tá dentro dessa quadra? Eu falei, nossa senhora, é o chefe, né? Assim, virou uma voz enorme, você vê aquela menina pequenininha, você fala assim, como pode, né? Não, ela fez um trabalho incrível aqui. Ela precisava mudar um pouco, né? Precisava crescer um pouco, mas faz falta aqui. Eu gostava muito quando ela estava aqui e era uma segurança. Ela saiu daí agora? Ela foi para outra academia? Ela foi para a Academia Monte Verde. Monte Verde é onde está o Onsins? Ah, que legal. Poxa, eu lembro. Muito bacana. Um lugar bem sério para estudar, bem maior que aqui. Uhum. Eu não conheço muito mais uma estrutura escolar grande. Eles têm vários esportes, não só tênis. É um lugar bem interessante. Eu lembro que quando eu gravei com ela, ela falou que tinha realmente uma surpresa, mas que ela não podia contar, então era isso. Eu contei por ela. É que acho que ela tava para ir, e acho que ela não podia revelar, então agora ela já foi, né? Então... Já foi, já faz um ano. Que legal, que bacana. Beleza. E fica aí na região de Tampa também? Fica na região de Orlando. Tá. Acho que são umas 30, 40 milhas ao norte de Orlando. Ô, Alessandra, e aquele complexo que dizem que é maravilhoso da USTA? Fica em Orlando, né? Vocês já foram lá? Eu fui lá para ver jogos de college. E é tudo isso que falam mesmo? É maravilhoso mesmo. Diz que são 100 quadras, né? Mais de 100 quadras. É muito bonito mesmo.
Eu não conheci tudo, mas também não sei muito, mas eu acho que está subutilizado. Ah, é? Eu acho que, não sei bem, os atletas não se acostumaram lá, os prós. Tem uma amiga da Lu, ela falou que não, ela prefere ficar aqui. Ela teria, acho que, até gratuitamente pelo USTA, que ela é americana, mas ela, mais ou menos. Não sei se eu acho que o complexo é um pouco grande, não tem a estrutura, é tudo fácil, sabe? Porque aqui a academia tá, as quadras estão aqui, o gym tá ali, então a estrutura tá fácil, né? E você, está querendo empreender, vender mais e está com dificuldades para se posicionar no mercado? O Clube de Realizadores possui uma enorme quantidade de ferramentas e recursos que vão te ajudar muito. A plataforma é um espaço de ensino online, com aulas novinhas todas as terças-feiras às 20 horas. E todas as aulas ficam gravadas para você ver e rever no momento que desejar. São diversos cursos, desde a organização de fluxo de tarefas, planejamento de conteúdos, técnicas de vendas, otimização das mídias sociais, gamificação e muito mais. No clube existe também os encontros de mentorias e um grupo incrível de membros onde você pode tirar dúvidas e até fazer networking. Ideal para profissionais liberais, empreendedores e produtores de conteúdo. Por apenas R$ 37,00 mensais, o assinante acessa as aulas ao vivo do calendário e as gravações do conteúdo, além de poder cancelar quando quiser, sem burocracia ou letras miúdas. Acesse pelo link que está na descrição deste episódio e se torne membro do Clube de Realizadores. Ô, Alessandra, deixa eu voltar um pouquinho no ponto que você falou quando a Luísa começou a ir para o COSAT e que ela começou a ficar em casas de outras jogadoras, né? Casa de família. Casa de família. Casa de família, né? Que eu acho que eu já vi outros tenistas e outros técnicos falando sobre isso, que realmente a gente fica apreensivo por você não saber como é que acontece lá, mas acaba sendo uma puta assim, experiência de vida, porque você estando... É diferente de você estar no hotel, né? Você vai ver os costumes, a cultura, você tem mais um contato direto com a língua estrangeira. E a questão que eu queria saber se você tinha muita trocas de ideias com essas mães e com esses pais, e se você sentia uma diferença, que é uma coisa que me incomoda muito aqui, e é um tema até um pouco polêmico na questão da superproteção. Eu percebo que, assim, eu vejo muita gente falando e reclamando dos tenistas, falando do esporte tênis, que é o nosso tema aqui, né? Que muitos tenistas brasileiros têm dificuldades de obter sucesso, não sucesso de ser campeão, mas sucesso de ser uma longevidade maior no circuito profissional, por questões da nossa até cultura da superproteção. É mais difícil um filho, ele sente muita saudade da comidinha da mamãe, da cama arrumadinha, e por exemplo, um argentino, um colombiano, eles já são mais cascudos nisso aí, porque eles já resolvem os problemas deles desde muito cedo, e o pai e a mãe não ficam ali cortando o bifinho da criança, e ele que tem que se virar. Você percebe, e até aí nos Estados Unidos, né, você tem contato com mães e pais e atletas de outros países. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e se você sente a diferença. Quando você tinha contato com outros pais, né, você fala, nossa, ele é mais durão, eu sou mais mole, ou não. Como é que... Conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que aí tem tantos aspectos que assim, então a gente vai falar horas sobre isso. Eu acho que a gente é bem protetor mesmo. Acho que os brasileiros são protetores e são, assim, às vezes eu falo os filhos pantufinha, né? Pantufinha, é cafezinho, é comidinha, é bifinho picadinho. Então, acho que a gente tem essa cultura mesmo. E aí, eu acho que, assim, como o tênis é um esporte elitista, vamos dizer, de qualquer maneira, não que você tem que ser milionário, mas você tem que ter alguma condição, porque senão você não vai nem achar quadra. Quadra pública em São Paulo tem... o Vila Lobos e mais umas 2 ou 3, eu acho. Vila Lobos tem 7. Então, faz a conta aí quando é que você vai
não ser um esporte elitista se você tem que pagar um lugar para você jogar ou pertencer a um clube. Então, começa por aí. Então, não é que você precisa ser milionário, mas é elitista. E aí, eu acho que vem um pouco da questão mesmo. Os nossos filhos são, né, como criados a danoninho, então eu acho que eles não têm essa raça, aquela dureza, essa casca dura, porque a vida é muito frouxa, ou a sua condição não permite que ele brigue por aquilo, né? Eu acho que a garra vem um pouquinho da dificuldade. Eu acho que ter um pouquinho de dificuldade ajuda sim, ajuda a criar essa casca. E a gente é protetor por natureza. Mas eu acho que a gente não pode entregar tudo para o filho, né? A gente quer, mas a gente não deve. E eu acho que no esporte é bem assim. E você olha, especialmente no Brasil, especialmente os atletas que têm mais dificuldade são os que conseguem mais resultados. Estão ali perseverando, porque não é fácil. Se ele desistir de ser um corredor, o que ele vai ser, né? Então pois ele corre, porque é o melhor que ele pode fazer. E eu acho que, como o tênis tem essa questão um pouco social, a gente é escola privada, sabe aquela proteção que tem? E eu acho que vai por aí. É muito difícil você ponderar o que dá fácil demais. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que ajudou muito foi toda a dificuldade que a gente foi passando ao longo do tempo. Até mesmo a dificuldade de não ter quadra, de não ter horário. Não tinha horário na academia. Não tinha horário da academia para dar aula para criança. Nossa. E assim, não tem horário na quadra para alugar a quadra. Então é 5 minutos ali no meio, entendeu? Aquela dificuldade que você tem, que você sempre quer mais e não tem. Então, acho que também, assim, a competição foi entrando aos poucos, porque a gente fala que a gente deu um presente de Natal para eles, que foi a filiação na Confederação Paulista. Esse foi o presente de Natal do primeiro ano para eles. Então, é aquela dificuldade, pai, eu quero competir, não, espera que vai chegar o dia. E aí você acaba dando naquele momento, fala, esse é seu presente, entendeu? E, na verdade, a gente está até hoje nesse presente aí que ainda está pagando por esse presente aí a vida toda. Mas é por aí. Eu acho que um pouquinho de dificuldade, não dificuldade para você fazer difícil, mas ele entender que nem tudo que ele quer ele vai conseguir, e isso vai criar um pouquinho da casca dura, né? E essa questão de viajar e se adaptar também tem que estar dentro, acho que, do atleta de tênis. Se chover de manhã eu vou jogar à tarde, se chover à tarde pode ser que eu jogue no outro dia, se escurecer eu não vou jogar, vamos interromper, não vamos interromper, vai ter pandemia, não vai ter pandemia. Eu falei, não mudou nada, né? Com pandemia, não tem pandemia, só que é um pouco mais extenso, é um pouco mais doloroso, mas é um momento que é meio para o tênis, ok, né? Se chover, não sei se vai chover, se ventar, não sei se o pessoal do clube vai liberar o clube para você jogar, não sei se você vai ter quadra para você aquecer. Então, todas essas dificuldades acabam que te ensinam e te dão mais força para você ir. Então, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem essa passada de mão na cabeça que eu não vejo muito nos outros pais. E viajar e ficar na casa dos outros é o que a Luísa mais gosta de fazer. Ela prefere, agora, especialmente agora, agora no WTA é um pouco melhor, porque os hotéis estão pagos, mas mesmo assim, ela já criou, porque quando você joga 25 não tem nada pago, 15, 25 você não tem nada pago, você tem que... Então, muitas vezes eles criam essas pessoas que se colocam à disposição em hosting, ser o anfitrião de um atleta. Legal. No Saddlebrook, quando teve também os 15 mil, 25 mil, a gente abriu a casa da gente para receber os atletas. E é muito legal, porque normalmente são pessoas que têm
que jogam tênis, que gostam e que querem estar próximos do atleta. É do meio, né? Então, assim, quer estar no meio daquilo ali. Então, é muito legal e a Luísa curte muito viajar. Eu acho que isso faz um pouco de diferença para quem quer seguir nessa carreira. Você tem que ser bem flexível no se adaptar. E é difícil, porque é né? semana depois de semana, e vai formando famílias pelo mundo, é o que ela fala. E é um circuito apertadíssimo, né? Exatamente. O circuito está cada vez maior, porque cada vez tem mais praticantes, mais atletas. E a corrida é maior, e as vagas são menores, né? A competitividade está muito alta. Tá. Alessandra, uma outra curiosidade aqui. Você tem recebido muita, assim, os pais têm te procurado para saber, Alessandra, me dá uma dica, tô querendo levar meu filho para os Estados Unidos, mas não sei por onde começar. O pessoal tem te assediado, perguntado coisas? Não, eu só tenho contato com a PTB e me coloco à disposição deles para qualquer coisa, para qualquer ajuda. Tem canal aberto comigo para perguntar, mas eu tenho pouco contato com os atletas do Brasil, acho que talvez pela distância, mas eu estou à disposição, pelo meu Face ou pelo Instagram, a gente pode tentar fazer um contato para os pais, independente de querer vir para fora ou querer estar no Brasil. Acho que tem coisas que a gente pode, no mínimo, conversar, né? Sim. Não sei se dá para acrescentar alguma coisa de decisões ou caminhos, mas conversar. Eu acho que isso falta um pouco no Brasil. Eu vejo que no Brasil parece que é segredo, né? Ai, mágica, né? O que ele fez, né? Não fez nada, ele foi fazendo e foi achando os caminhos. Eu acho que no Brasil precisa ter um pouco mais de... Compartilhar isso aí, né? Compartilhar, e adversário é dentro da quadra, fora da quadra o Brasil precisa de união para poder criar mais campeões, porque está cada vez mais difícil. Eu vejo assim, depois da geração da Lua, eu não acompanho muito, mas eu vejo poucas meninas vindo, né? Especialmente porque a Lu participa da Fed Cup, e aí você não vê atleta nova vindo com destaque para chegar junto, né? Que já está na hora de puxar. Então eu acho que talvez a gente não veja, né? Porque eu não sei, às vezes eu acho que também está um pouco afastada. E também não estou dentro, assim, exatamente. Mas eu vejo que não está tendo um trabalho, e não é só da confederação, não. Eu acho que é um trabalho que os pais, eles têm que se unir para poder criar coisas melhores, né? Para poder pedir mais. Eu acho que a Federação Brasileira nunca teve num momento tão bom, onde você pode conversar com eles, né? Eu acho que você pode, no mínimo, ser escutado. O que no passado, eu nem sentia essa sensação, eu não tinha nem essa sensação. Tá. Eu acho que os pais têm, no mínimo, hoje, pelo menos, ouvir, né? Se vai mudar alguma coisa, a gente não sabe, mas eu acho que eles têm essa abertura. Eu acho que pelo nunca menos teve um momento... provocar, né? Eu acho que nunca teve um momento tão bom dentro da confederação. Assim, essa abertura para você poder questionar, né? O que você pode fazer por mim, que caminho que eu devo ir. Eu acho que agora a gente tem conselheiros lá, e que antes nem isso tinha. Legal. Eu lembro que você comentou naquela live lá do Facebook que agora a gente está nesse período complicado, mas assim, até então, Edmir, que ele estava bolando, assim, ele estava articulando alguma coisa, algum torneio para envolver mais as meninas. Isso andou um pouco mais de lá para cá? Teve o torneio, sim. Ah, teve? Teve o torneio. Não teve, acho que a categoria de 18 ou de 16, uma das duas categorias não teve. Então, porque não tem meninas. Especialmente porque foi em Goiânia, né, o torneio. Foi em Goiânia. E aí não tinha, então...
É difícil, né? É difícil fazer juntar em centros. Eu acho que os técnicos também, eles precisam se unir um pouco mais, e não tem segredo, todo mundo está junto nisso. Eu acho que os técnicos têm que ter um trabalho mais cooperativo. Concordo com você. Eu acho que todo mundo, né? Eu vejo o pessoal cobrando dos ex-jogadores, que em alguns outros países os ex-jogadores estão se unindo mais para criar para quem está vindo aí, dar um suporte a mais, serem os notáveis, os conselheiros, os oráculos, e que falam que aqui no Brasil precisaria ter um pouco mais disso, né? Juntar o Meligeni, o Guga. A gente vê eles conversando, mas ter algo mais, talvez, algo mais oficial, não sei. E para ajudar quem tá vindo. Mas também não só eles, né? Todo mundo, né? Os pais, todo mundo, né? É assim, eu do Guga eu sei pouco, né? Mas não vejo muita abertura, especialmente no incentivo de dar apoio para quem está no meio do caminho. O Meligeni faz um trabalho bem legal aí de base, né? Ele até tem os atletas para bater bola, ele faz um trabalho bem bacana nesse aspecto de se colocar à disposição. Ele estava fazendo, eu não sei se ele ainda faz, né? E até mesmo a Luísa foi bater bola com o Meligeni, ela nem conhecia ele, não estava ainda nem próxima da Carol. Ou ela conheceu a Carol e ela falou, pô, queria ir lá, né? E é só para os juvenis. E ele falou, não, pode vir e tal. Então ela bateu bola com ele também. Então, assim, ali aquele momento em que a pessoa conversa ali, né? Que tem aquele contato, ele deu um treino, ele fez alguma coisa. Então, assim, ele se colocou e se coloca à disposição para ajudar. E eu acho que isso é importante, né? Se colocar um pouco mais acessível. Eu acho que o Guga é um pouco inacessível, no meu modo de ver. Mas eu também não estou acompanhando, como eu te digo, né? Então, assim, eu não sei, vocês, como pai de atleta, qual a acessibilidade que você teria para falar com o Guga sobre um assunto ou alguma coisa que aflige, e o que assim, o que dá para fazer melhor, né, pelo tênis do Brasil? Eu, às vezes, fico pensando o que a gente pode fazer melhor. E é muito difícil, porque eu tive aí na Fed Cup agora. Você foi? Eu fui em Florianópolis. Foi, né? Florianópolis. E aí eu estava conversando com a assessora de imprensa do CBT. E ela falou, é tão difícil a gente conseguir uma nota para falar do tênis como é que diz? Na mídia. Então, é dureza, porque... Complicado, né? A Fed Cup são os profissionais do Brasil e você não teve cobrança de ingresso, não tinha muitos espectadores, é assim, quase um esporte que ninguém vai ver. Invisível, né? E é uma super oportunidade, né, para ver ali as meninas representando o Brasil, que assim, a Fed Cup é a Copa Davis das meninas, né? Muita gente nem sabe disso. Né? Talvez até a questão de juntar as federações e levar a família, fazer um negócio para a família e ver, prestigiar o evento, poder ter contato. Então, são pequenas coisas que eu acho que dá para fazer, que acaba não sendo feito, alguma coisa que poderia ser feita assim, para os juvenis, né? Porque é o caminho que temos, é o caminho que a gente tem para seguir, né? A Cristiane deu risada aqui quando você falou filhos pantufinhas. É verdade, nossos filhos são pantufinhas, graças a Deus, né? No bom sentido, mas a gente tem que fazer eles criarem aquela coracinha mais dura, né? Sem a gente querer passar amaciante ali, tá? O Alessandro, a Thelma tá perguntando aqui a classificação da Luiz Stefani. Conta aí. Eu vi uma live que ela fez com a Letícia Sobral, e a Letícia falou que ela é já considerada, no ranking de duplas, né, na história, a segunda melhor, né, só fica atrás da Marista Bueno, né? Ela atingiu um ranking super respeitadíssimo. Acho que ela chegou no 45º, agora está em 46º ou 7º. Eu não sei como é que está exatamente agora,
É um número bom, né? Mas como diz a Luísa, nós temos que melhorar mais, né? Na época da Maria Esther Bueno não havia ranking, por isso que não dá para saber. Então a Luísa, vamos dizer, é a primeira melhor ranqueada em duplas, mas com certeza a Maria Esther Bueno, com todos os slams que ela teve, imbatível, né? Uhum. Mas a classificação dela, então, está 46. O torneio que ela ganhou, eu acho que um dos melhores torneios que ela ganhou foi esse ano, né? Que foi aqui em Newport. E também o torneio da Coreia, né? Foi um torneio 250, não é 250, é um Premier? O que é? Eu acho que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aqui, né? Vamos lá, Luísa, qual foi o seu melhor torneio que você ganhou ou o melhor torneio? Uzbequistão. Foi do Uzbequistão que ela ganhou. Banca internacional. Que é o WTA internacional, que é 250 mil. Sim. Ah, legal. Esse foi o que ela ganhou esse ano como a americana ou foi com a australiana? Foi com a americana Harley. E agora a tendência é que elas fiquem sigam juntas ou não necessariamente? Então, agora elas se juntaram e estão tentando fazer o calendário. Estavam fazendo o calendário junto. Uhum. É muito difícil você fazer um calendário de dupla, né? Pois é. Praticamente, acho que a Harley é mais duplista mesmo e não vai querer seguir na simples. A Lu ainda vai seguir em simples, mas vai ter que adaptar o calendário, quer dizer, tinha um plano para um calendário para equalizar, né? Equalizar o ranking, né? Pelo menos puxar um pouquinho a simples para que ela ainda possa continuar jogando mesmo nesses torneios mais alto nível. Mas agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer aí com essa pandemia, como vai ficar o ranking, como vão ficar os torneios que virão aí, se é que esse ano, há previsão até que esse ano possa ser totalmente cancelado. O que eu não sei como seria, como eles vão trabalhar o ranking deles, né, como perder pontos, ganhar pontos, é uma coisa que está muito ainda difícil de saber como vai ser. E cada caso é um caso, né? Porque quem tem muito ponto agora não está podendo defender. Então, perdeu o ponto. Quem tem ponto para depois, aí todo mundo vai estar jogando. E como vai ser quem tem os pontos para depois do meio do ano para defender? Porque todo mundo que não fez lá vai voltar, vai vir para fazer. Então, como é que vai equalizar isso? Então, o WTA e o ATP estão... Eles estão com abacaxi grande para resolver. Exato. Verdade, porque só que todo mundo vai ficar com o ranking protegido, né? Como é que vai ser? Então, e ano passado já foi bem ruim também a questão do ITF e o WTA ter separado o ranking. Não sei se vocês ficaram a par, vocês perceberam ou não. O ranking do ITF um e o WTA outro, né? Isso, do ATP, do ITF. Para os meninos, então, para os homens foi um terror. Isso, eles se moveram mais rápido até que o WTA. Mas foi péssimo para todos os jogadores, em todos os níveis. Então não foi péssimo para quem é top 10, top 20, aí nada é ruim, né? Mas nem tocou quem era top 100, vamos dizer, no simples. Mas isso foi muito prejudicial para a carreira de todo mundo. Né? Quem estava com o ranking mais alto ou mais baixo, ele acabou privilegiando quem acabou jogando o ITF. Uhum. E aí quem deu a cara a bater para jogar para o WTA, os mais de 25, acabou sendo super prejudicado. Né? Aí quando retornou com o ITF, quem estava ali no meio ali não entrava nem para o torneio, nem para defender o ponto do ano passado. Caramba! Então, assim, de todos os níveis, né? Quem estava no ranking de 200, quem estava no ranking de 500, quem estava no ranking de 400, ali teve uma confusão bem ruim ano passado. E esse ano não vai ser diferente. Eu acho que muita gente vai sair prejudicada. Puxa vida. Muitos meninos que desistiram ano passado porque ficou muito difícil, né? Jogar e entrar. Nossa, que coisa. Alessandra, ano passado, uma coisa que eu achei muito interessante, ano passado a gente teve 3 torneios de 25 no Brasil, e o nível estava altíssimo. Esse ano, esses mesmos torneios que estavam acontecendo agora em março, tinha vaga sobrando no Qualify.
Nossa. No ano passado, a Luísa teve wildcard para entrar no Qualify. Então, assim, o nível da confusão que foi criado ano passado, e eu acho que essa pandemia vai criar o mesmo problema, mas é aquilo. Que coisa, né? Ninguém fica, né? Só persevera, tem que perseverar. E lutar. Não sei se vai ser bom para alguém. Eu espero. Assim, nunca é muito bom para alguém. Quem já está bem, fica bem. Quem está médio é que tem que, né? Ou está pior, sofre mais. Sofre mais, é verdade. Ô, Alessandro, a gente está chegando aqui na reta final, não vou te prender muito não, que a gente já está aí há mais de 1 hora, tá? Mas eu tenho algumas coisinhas aqui ainda que eu quero saber de você. Primeiro, eu queria que você comentasse, a gente estava falando em off, que você tem um trabalho que eu achei bastante interessante e que tem até muito a ver com o tênis, que é a questão, porque o tênis é um esporte técnico, de sintonia fina, mas ele também é muito mental, né? Fala um pouquinho disso aí, porque até eu fiquei interessado e de repente o pessoal aqui também pode achar legal. Na verdade, eu trabalho com meditação e o nosso trabalho é ensinar a meditação e qual a importância a meditação tem na nossa vida. E todas essas questões que a gente vai falando sobre perseverança, equilíbrio, né? A gente tem também um trabalho bem específico para equilíbrio emocional, por que você fica com o corpo rígido, né? Quanto mais você trabalhar o seu pré-córtex, com a meditação você trabalha o pré-córtex, você tem uma resposta que você não deixa a sua emoção tomar conta de tudo. Então, você fica mais aberto a ter uma resposta melhor, né? E isso é muito importante para os atletas, né? Saber o que vai causar, né? Aquela bola alta, sair de mim. Aquele momento eu trabalhar, mas não adianta você, porque todo mundo sabe que joga tênis que a bola alta me atrapalha. Então, ele vai dar a bola alta, porque esse é o jogo. Então, assim, quando você vê isso, o que você pode fazer? Agora, racionalmente, a gente sabe o que a gente pode fazer e tenta fazer. Agora, se você não tiver com isso desenvolvido especificamente dentro da sua cabeça, no momento você não vai reagir bem. E esse é o ponto. Então, assim, o trabalho da gente é meditar. Eu falo que a gente medita não para meditar melhor, a gente medita para melhorar a vida. Essa é a verdade. E eu acho que para o tênis tem muito disso, sim. É treinar a situação que você vai passar e saber que daquele gatilho, né? Como é que você vai poder reagir e tomar decisões. E isso é um treino meditativo, né? Por mais que as pessoas acreditem que meditar é ficar em silêncio, é toda essa introspecção que você faz, é você escutar você mesmo, você ter a capacidade de ouvir o que a sua mente está dizendo. E para isso você precisa realmente silenciar é o silêncio para você poder ouvir o seu próprio barulho interno, né? Então, é por aí que a gente trabalha e a gente vai lançar um produto que chama MeditaZoom, que a gente vai fazer pequenos grupos online para a gente poder meditar junto e ensinar pequenas técnicas para poder meditar e tirar os benefícios da meditação, né, no dia a dia. O meditar é a possibilidade que eu tenho de não ficar pensando em absolutamente nada? Ou não necessariamente? Não. Porque, como dizem, a gente respira, coração bate, cabeça pensa. Não, ou se isso não acontecer, morreu. É verdade. E é difícil, né? Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir ficar sem pensar em nada? Pois é o trabalho. Na verdade, meditar é uma coisa muito simples, que é essa capacidade de ouvir o seu pensamento. E não é silenciar o seu pensamento. Fica quieto, porque quem manda aqui sou eu. Não é bem assim. Então, o próprio treino, né? Eu falo que todo dia você tem que treinar um pouquinho. E quanto mais você treina, mais sorte você tem, né? A gente sempre brinca. É verdade. Mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, é o silenciar todo dia, mas não é o cala a boca, né? É o ouvir com atenção o que você está pensando.
e é praticando que faz. Então, para isso, assim, parece muito simples, é muito simples, todo mundo é capaz de fazer, não precisa de tênis, não precisa de raquete, não precisa de bola, não precisa de quadro, não precisa de nada. Precisa ter aquele momento em que você se dispõe. E para isso, a gente brinca que a gente precisa que as pessoas entendam, criar esse momento é o momento, né? É a grande dificuldade. Uhum. Esse é o nosso trabalho. Que interessante. Para as pessoas. Hã? Criar esse momento para que as pessoas possam acessar isso, né? Acessar Legal. esse momento delas. Legal. E você percebe, assim, que as pessoas, elas te dão algum feedback de que, puxa, agora eu tô conseguindo render mais, ou tô conseguindo me entender mais, tô conseguindo evoluir, me conhecer mais. Você tem tido esse tipo de... O que a gente escuta mais é assim, eu tenho sido menos reativo. Essa é a coisa que a gente mais escuta. Eu consegui controlar aquele momento. Ainda estou louca, estou pé da vida com aquilo, mas no momento eu consegui passar. Então é aquele ponto gradativo que você vai se conhecendo e que você sabe, não vou me desrespeitar, não vou desrespeitar o outro, eu vou tentar controlar ali, e isso acontece naturalmente. E aí, é claro que dentro do tênis a performance vai melhorar, né? Se a gente conseguir ter um pouquinho do nosso controle emocional, a gente tem alguma melhora na performance, com certeza. Com as suas relações, que são as coisas mais importantes que a gente tem, né? E é muito difícil. É muito difícil. E o tênis tem muito disso, né? E às vezes a gente se sabota, por exemplo, eu tô jogando, aí eu erro uma bola, eu me xingo, jogo a raquete no chão e fico brigando comigo mesmo. Tem atletas que são até carimbados por conta disso. E eu tenho acompanhado do ano passado para cá, os jogos que são transmitidos, eu tenho visto muito a Luísa. E eu vejo que ela é uma garota que parece que ela tá sorrindo sempre. E aí eu queria saber de você, se você aplica isso com ela. Então, santo de casa não faz milagre, mas eu acho que já tem um pouquinho de ter essa questão de estar dentro dela. Eu efetivamente não trabalho com ela, com a minha meditação, sendo muito sincera, mas ela faz as meditações dela, ela já entendeu o que é o processo, e eu acho que essa questão da gente continuar a história é a meditação. É o ponto que é a meditação. E isso é um treinamento mental realmente que você tem que fazer diariamente. Como você escova o dente ou como você faz alguma coisa para o seu corpo físico, você também tem que fazer uma higiene mental. Tem um jornalista aqui, que é o Dan Harris, e ele escreveu um livro que ele fala que é 10% mais feliz, que depois que ele fez a meditação e que ele passou por todo o processo, ele no mínimo é 10% mais feliz. Então, esse processo, e ele fala, a meditação para mim é como o Cooper, né, que ele descobriu que todo mundo deveria fazer no mínimo meia hora de caminhada ou corrida todos os dias. E eu tenho certeza que em 10, 15 anos, todo mundo vai saber que tem que fazer meditação também. Porque isso é o que... a gente já sabe que para o corpo a gente tem que fazer os exercícios. Agora a gente tem que fazer alguns exercícios para a mente. E ele coloca a meditação assim. Então, é por aí que a gente também vai, e eu acredito muito nisso. Como se fosse uma higiene mental, né? Algo que a gente tem que ter como contínuo, né? Tem que fazer mesmo. Exato. Assim, quando a gente fala em higiene, a gente pensa em limpa, tira tudo, fica vazio. E, na verdade, infelizmente, a gente não tem esse poder. Mas a gente, no mínimo a gente consegue organizar empiricamente, tá? Não é que você põe em ordem dentro da sua cabeça e fala, olha, essa posição, a pasta fica aqui. Empiricamente, isso acontece com a meditação. É bom, eu sou apaixonada, então para mim é uma alegria falar disso, e aí a gente vai falar aqui o tempo todo, né? Não, e é um assunto instigante, né? É muito legal, eu acho muito interessante. Tá indo embora? Tá indo treinar? Vai jogar golfe? Vida. Que legal!
A gente aqui atrás tem um campo de golfe, então tá Tchau, fechado. Luísa. Tchau, gente. Um beijão pra você e estamos torcendo por você, tá bom? Obrigada. É a única camisa polo que eu tenho para jogar golfe. Aí vai você. Tem que... Mas tem que estar lá alinhadinho, né? Aquela calça, o tênisinho, a camisa polo. Tênis ela não tem, mas ela vai com a camisa polo, a blusa para dentro da calça, tem que estar direitinho. Então, as regras americanas, bem assim, a escola aqui, blusinha para dentro da calça, dos shorts, todos os dias. Com sim. Que joia. São os protocolos do esporte, né? Protocolos do esporte da vida, né? Ô, Alessandra, e qual que é a sua atuação em relação a Luísa? Você faz o trabalho da mãe ou não? Você já está atuando com ela, definindo o schedule dela, você que compra as passagens ou não? Ela já tem uma equipe que faz isso para ela e você fica mais como mãe mesmo, ou não? Não, então, eu fiz muito de comprar passagem, eu fazia toda essa parte. A logística? Toda essa logística de onde vai ficar. E assim, era a meia logística do Pantufinha, né? Quero saber onde você tá, é a hora que você vai, como chega. E assim, era uma luta, né? Porque a organização dela é assim, amanhã eu tô lá, mas você já sabe bem, não, eu vou chegar. Então assim, mãe, arranja um hotel para mim. Ela estava indo para Paris, para o French Open, porque mudou os planos aqui, porque a gente perdeu, então a gente vai para lá. Então, assim, tá dentro do trem, arranja um hotel para quando eu chegar lá. Então, assim, é uma atividade, assim, mas fora isso, ela tem se virado praticamente sozinha. Aí tá no ponto de ter uma equipe fazendo, mas eu acho que isso é muito importante para todo atleta profissional, porque por mais que ele só jogue tênis, tem muita coisa envolvida, né? A entrada no hotel, a quadra que tem que marcar. Então, esse é o papel do coach quando ele está junto. Por que é importante ter o coach junto? Porque ele vai marcar de bater bola com outra pessoa, ele vai marcar o horário da quadra, ele vai estar informando para saber a hora que saiu a chave, o melhor horário para ele encaixar essa rotina, para poder ter o melhor aproveitamento do atleta, e isso tudo é o que falta para os profissionais, né? Para o atleta ele ficar com a cabeça livre para ir focar, né? Focado só naquilo, porque isso é desgastante, é quarto que não tem, é quadra que, não, agora não vai ter transporte. Então, esse tipo é o trabalho que eu fazia antes, e agora o coach está fazendo, e é claro, ela só viaja com o coach. Quando o coach viaja, não é sempre, porque também tem um custo muito elevado. Ela tem o custo do coach quando está treinando, que é um dos custos mais pesados agora, e os custos de passagem aérea, porque quando joga nesse nível mais alto, graças a Deus, no mínimo você não paga as estadias, né? Então isso já alivia bastante. Pelo menos você não paga a estadia, se você não for bem, você tem que pagar os dias que você perdeu, né? Mas se você tem alguma, como é que diz, algum resultado, você paga menos estadias, e isso ajuda muito, né? Para poder continuar jogando na questão financeira, né? E ainda pega. É bem difícil. Ô, Alessandra, mas quando eu fico imaginando o seguinte, vocês já estão no estágio, né? Vocês já estão aí já há alguns anos, e você já está no estágio bem interessante, você com eles. Eu acho que quando você olha para trás e você pensa, poxa, a gente estava numa dúvida terrível, vinha ou não vinha, o que vai ser? Eu acho que já dá para considerar que sucesso total, né? E valeu a pena a escolha que vocês fizeram, né? Olha, eu diria que, independente dos resultados, até da Luísa ter se tornado profissional, que era o sonho dela, que acabou se tornando o sonho de toda a família, apesar disso, só o fato de ter completado a faculdade aqui, ter feito a faculdade aqui, ter a oportunidade de fazer a faculdade aqui, e tudo que o tênis traz, né? Todos os outros... Porque o tênis ensina muito mais do que
vencer ou perder. Ele ensina coisas da vida, como se comportar, essa flexibilidade, se chover à tarde eu vou de manhã, aquelas loucuras que a gente tem, né? Se chover, o que eu faço? Então, se eu ganhar, se eu perder, a tomada de decisão. Então, eu vejo que isso é também um processo que a Luísa ainda está passando. Apesar do resultado ter ido super bem, o que ajuda muito e que dá um fôlego para poder continuar jogando, porque você manter a carreira de jogador, o custo de um coach, vamos dizer, o custo de um coach, o custo de um físico para seguir junto, um físio para seguir junto, que eu acho que é melhor do que um físico, é ter um fisiologista junto, né, um fisioterapeuta junto, e que consiga passar a parte física para o atleta. Esses dois custos são muito altos ainda. E vamos dizer, mesmo nesse ranking que ela está, como é um ranking de dupla, se fosse um ranking de simples, seria muito melhor, né? Seria uma situação completamente diferente financeiramente. De dupla é um ranking que ele te dá a oportunidade de continuar jogando, porque a gente como família, a gente também chegou num ponto que também a gente fica difícil investir em todos os custos, né? E a nossa, o que a gente continuou garantindo para ela foi a questão de ir jogar, né? Ter a passagem aérea e as estadias, né? E aí, por decisão dela, ela chegou a essa conclusão de jogar as duplas, porque ela também tem facilidade, apesar dela não ter sido uma boa duplista na faculdade aqui, que é uma cidade importante também, ela não teve quase nenhum resultado de duplista na faculdade, mas ela foi em simples, ela foi número 2 do país. Então, assim, o tênis é essa loucura de vai e volta. Que coisa, né? Assim, é impressionante como as coisas mudam. E desde o juvenil ela sempre foi muito boa em dupla. Mas eu sempre falo isso, que eu acredito que para você ser um bom jogador de dupla, você tem que ser um bom jogador de simples. Você tem que estar com sangue nos olhos, como diz o Meligeni, para você querer crescer, porque se você se acomodar só nas duplas, especialmente no começo de carreira, onde falta muito ainda técnica, falta direita, esquerda, falta fundo, falta tudo, né? Vamos dizer, não é nenhum gênio, falta tudo não, é bom, mas se você não aprimorar, você não vai obter os resultados. Então, a gente continua no trabalho de técnico, estadia, e essa foi a maneira que ela achou de fazer. Ela realmente, ano passado, ela meio que optou, né, por deixar o ranking de simples para ir no de dupla e experimentar a parceria com a Carter, né, que é uma história interessante, as duas juntas também, que fizeram faculdade. Elas estudavam juntas? Estudavam juntas em faculdades diferentes, eram as adversárias das duas faculdades. Elas contam que e é muito difícil a Carter. Eu assisti um jogo da Carter e ela é muito forte, muito bate duro. É aquele jogo que a Luísa realmente não curte, né? Aquela bola chapadona para frente. Ela joga mais no spin. A Luísa joga no spin e ela gosta de saque e voleio, né? Vai para a rede e é o que ela gosta. E aí se vem um pancadão ali, é mais complicado. A bola retona, né? É chato, né? Chapadona lá, e elas, aí quando elas se conheceram e elas formaram a primeira dupla, a Cátia falou, olha, pra mim era a pior coisa era ter que jogar contra você. E a Luísa falou, putz, era o dia à noite que eu não dormia, era o dia que a gente sabia que a gente ia enfrentar a faculdade, a gente tinha que se enfrentar. Mas agora são grandes amigas e acho que esse é o respeito, né, de aquela adversária que você, quando você junta, você fala, putz, era isso que eu queria ter, né? Aquele respeito da admiração, né? De não e a Carter, e a Carter, ela é grandona, né? E ela tem uma cara mais fechada, assim, né? Ela é bem forte, ela é grande, ela é encorpadona,
É uma ótima parceria, graças a Deus. Isso também é muito importante, porque a Luísa vinha trocando demais as parceiras, e se ela fosse seguir, ela teria que ter alguém. Uhum. Alessandra, você sofre vendo os jogos delas? Não, você assiste curtindo e você costuma assistir todos? Os do Australia Open, por exemplo, que foram, acho que todos os jogos delas foram transmitidos. Eu, na verdade, eu não consegui assistir todos os jogos. Então, eu olho um pouco diferente agora, né? Eu acho que a gente vai crescendo junto, vai ficando um pouco mais maduro, e aquela coisa, quando você percebe que aquilo lá não é mais, eu diria, não é mais seu filho, né? Vamos dizer, é o seu filho trabalhando, então você tem que manter alguma... ele não teve um dia bom hoje no escritório. Você não pode criar aquilo como... e aí... Você sofria muito antes? Mas não, eu ainda sofro. Não é que eu não sofro. É que dói, mas não é um sofrimento prolongado. Eu acho que quando você é mãe, você sofre e fica naquele sofrimento. Tem a dor e o sofrimento fica ali reverberando por um tempo, entendeu? Até o próximo, até o outro torneio. E eu acho que agora, dentro de mim, já acomodou alguma coisa no sentido de seu trabalho, né? Não foi bom hoje. E assim, você começa a acostumar com essa situação, porque aquilo é o trabalho. É um trabalho. Então, assim, poxa, pena que não deu certo, né? Você pôs tanta força nisso e não deu certo. E aí a gente consegue ver. Eu não sofro, mas ainda dói. Dói. Eu acho que para mim esse Australia Open foi só vitória. Nossa, claro que ela foi super bem. Eu assisti os jogos. Esse jogo é um jogo interessante porque ela já jogou contra a Ostapenko quando elas eram juvenis. E tem uma história que eu também não vi. Diz que a Ostapenko roubou um game da Luísa, um game. E que mudou toda a história do jogo e tal, foi num Ed Hare aqui. Quando ela, acho que foi em 2014, não sei direito, não estava nesse jogo. Então tem aquela bronquinha ali com a Ostapenko. E a Gabriela da Drobovski, ela treina aqui no Saddlebrook. Então a Gabriela para ela tipo uma fã, né? Tipo, olhava como um fã ali, né? E aí teve que enfrentar na Austrália a Gabriela. E elas treinam aqui juntas. Não, elas não treinam juntas, mas elas têm muito contato, às vezes batem bola junto. E então a Gabriela era conhecida, assim. E a Gabriela é muito boa, né? E a Ostapenko é o chapadão, né? A bola que realmente atrapalha bastante. E aí perdeu ali no último minuto ali, mas tudo bem, faz parte. Não, e elas jogaram de igual para igual. Exato. Eu acho que faltou um pouquinho elas neutralizar as bolas da Ostapenko, tirar as bolas dela um pouco. Mas a Ostapenko não é uma duplista. Ela estava jogando como simplista, exatamente. Aí estraga tudo, né? Mas ganhou, tá lá, né? Foi super bom. Um dos jogos que doeu muito foi o French Open ano passado, o Roland Garros. O primeiro jogo que ela acabou perdendo. Ela acabou perdendo o jogo por 1 ponto de diferença. Pô, é pau a pau. Alguém tem que ganhar, né? E esse ano também, ela estava no torneio, onde ela estava... não foi a Austrália, ela estava num torneio e se elas vencessem, elas iam jogar contra acho que a Serena e a... Nossa! Ela ia jogar contra a Serena e elas perderam. E ela falou, olha, eu duro perder porque eu perdi o próximo, não perdi esse. Então, assim, tem esses sofrimentos que você começa a ter. A Alessandra sofre mais ou menos que... eu sofro muito durante.
Eu dou graças a Deus agora que dá para ver pela televisão, porque eu posso me mexer, posso falar, posso... Agora, quando tá lá, tem que estar com aquela cara de árvore. De árvore, e às vezes é bem difícil. Quando eu era juvenil, eu sofri bastante. Mas quando você está na quadra, igual você acompanhou a Fed Cup, ela direciona o olhar para você ou não? Ela não olha para você? Você sabe que isso foi uma das primeiras lições que essa academia, quando a gente entrou, falou, nunca olha para o pai. Você olha para o seu técnico, você olha para todo, mas seu pai e sua mãe nunca. E eu acho que isso foi uma boa coisa que a gente aprendeu, assim, de não olhar para o pai, né? E eles aprenderam. Porque o pai e a mãe é muito coração, né? Então, às vezes, a gente tem reações que, às vezes, a gente pode até atrapalhar eles que estão lá na quadra, né? Assim, a Mirka tá até ótima, viu? Mas eu já vi a Mirka, o Federer dando um erro não forçado, e ela baixar a cabeça e fazer assim. Se ele olha para ela nessa hora... Recentemente, a Luísa me contou que ela falou, tava vendo a filmagem que você fez daquele jogo, mãe. Eu falei, mas foi tão bom, né? Ela, não, foi lá agora no Irapuato, que você tava comigo, porque eu não fui em muitos esse ano passado. Mas foi ótimo, não? Como foi bem? E ela, mãe, eu perdi o jogo. Não, mas foi bem. Ela, não, foi horrível, mãe. Aí eu lembrei, falei, nossa, foi péssimo. Foi muito ruim. Foi muito ruim. E ela falou, sabe o que é? Eu tava vendo a filmagem, mãe, você fazia assim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, cada bola que ela errava, eu falava, oh, meu Deus. Mas a gente faz sem querer mesmo. Isso porque eu tava filmando, porque eu tava bem na quadra e o técnico não tava. Eu falei, vou mandar pro técnico quando acabar. Ganhou, perdeu, né? Tô com os pontos. E ela falou, oh, meu Deus, mãe, você falou umas 5 vezes, assim, tipo... Você sofre, não é que... Não... Eu acho que o sofrimento não é tão longo como antes. Eu acho que dói, mas você não remoe aquilo. Paciência. Próximo. Porque você sabe que vai ter um próximo. Né? Exato. Semana que vem tem outro. Eu acho que é um pouco da meditação, sabe? Perdeu, acabou. Que legal. Ganhou também. Ganhar também não é fácil. Eu tenho uma história boa, depois eu posso contar da outra vez, porque senão a gente vai ficar aqui falando a noite toda. Mas ganhar demais, ganhar seguidamente, teve uma época que a Luísa ganhou 35 jogos seguidos. Ela saiu de 2 torneios, foi para outro, ganhou. Esses 2 primeiros eu estava junto. E não é fácil ganhar o tempo todo. Então eu falo para os pais, perder não é bom. Definitivamente o cansaço dobra, mas a cabeça de uma criança que vai ganhando todo dia, e não é que ela tá ganhando, né? Não é que ela tá acima do nível, né? Ela tá ganhando, mas está ali na luta. Então, esse momento de você se preparar, o que comer, evitar. Chegou um ponto que eu tive que falar para os meus pais, não, ela não vai jantar hoje porque ela vai dormir, porque amanhã ela vai jogar. Então, assim, esse controlar isso é muito duro. É difícil, né? E fica muito uma autopressão também, né? A pressão de fora e a pressão de você mesmo, né? Ela foi pro Brasil, no Banana, acho que de 16, e aí ela ganhou em São Paulo e ganhou no Sul. Aí ela veio para cá e fez 2 ilhas e ganhou também. Aí voltou e participou de um torneio em São Paulo. E aí também foi para, depois disso, ela perdeu, foi o primeiro profissional que ela jogou de 15 mil, que foi no Paulistano. Aí ela foi para Bolívia e também foi campeã. Então ela ganhou assim, todo quase seguido, assim. Ganhar todo dia não é fácil também. Então, assim, dica para os pais, ganhar também não é seguir a semana toda ganhando, não é uma coisa tão prazerosa, é uma coisa que requer muito cuidado também. Não para você não estourar a sua cabeça nem para cima nem para baixo, né? E saber que qualquer dia você vai perder. Então, Alessandra, última pergunta minha aqui. Agora, a tendência é você ficar mais aí ou você vai ficar nessa coisa de Estados Unidos e Brasil? Você vai ficar mais indo e vindo?
Eu acho que eu vou ficar nessa tendência, mas eu vou estar bastante mais no Brasil. Vou estar me dedicando no Brasil e, assim, com a Luísa, essa vai ser a minha função, tentar logística para ela, especialmente. Mas muitas vezes agora é tão mais dinâmico e mais fácil para ela que, às vezes, é mais fácil ela tomar a decisão e depois a gente vê como é que faz. Mas ela cobra muito quando você não tá aí? Ah, mãe, vem logo. Não, a Luísa é bem tranquila e a gente tem, acho que com essa coisa, a gente é muito acostumado a falar por online, por Zoom. Eu uso o Zoom já há mais de 3 anos. Então, assim, desde 2017 a gente usa o Zoom. Então, a gente está acostumado a fazer a família toda juntar e ver. Então, para a gente começa a ter uma relação um pouco diferente de, como é que diz? Até de percepção sensorial, assim. Então, para a gente, apesar de agora essa pandemia ter criado toda essa dificuldade, graças a Deus eu estava aqui e fiquei com ela. Então, eu falo que para mim é um bônus, né? Eu estou em bônus. Porque desde que ela tem desde 2015 que ela foi para a faculdade, a gente não tem tempo de ficar junta tantas semanas seguidas. Então, um período muito bom. Eu não posso reclamar da pandemia, apesar de todo o problema. Internamente, para minha vida, foi, foi uma bênção poder estar aqui e aí aqui eu ficar para ficar com ela. Então, mas você, quando você está aqui e ela aí e andando o mundo inteiro, você é muito ciumenta? Você fica questionando onde você está, onde você foi, que ela chegou? Já foi esse tempo, não tem mais esse tempo, né? Agora é outro tempo, agora é assim, pode falar? Tudo bem? E assim, assim, as coisas que nem sempre quando acaba um jogo, mesmo com vitória ou derrota, ela liga. E ela ficou muito feliz de ter jogado o Austrália e tudo, e aí ela ligou, entendeu? Então, a gente aprende o horário, o momento. E quando ela está, assim, na semana, na rotina, eu evito ligar, a menos que eu precise de alguma coisa exatamente naquele momento, senão eu aguardo ela ligar. Então, às vezes, passa dias que ela não tem tempo para ligar. Aí, não tem problema. Aí, outro dia, ela até estava com uma amiga e eu falei, mas você nunca tem tempo para mim, preciso falar com você. E ela falou, bom, eu tô com a minha amiga. E a amiga dela falou, bom, eu tô com a minha mãe. Quer falar com a minha mãe? Vocês falam com a mãe que a gente vai ficar aqui juntas, entendeu? Então, do jeito que as coisas vão. Mas a Luísa é bem madura nessa questão de se virar sozinha. Eu acho que isso que ajuda bem para ela. Legal. Muito legal. E também é difícil, né, você controlar isso, né? A gente sabe de muitas histórias de pais complicados com filhos tenistas, né? Que arrumam brigas na quadra, o filho que tá jogando tem que pedir pro pai sair. É complicado. Mas olha, teve muitas vezes que a gente voltou de torneio que a gente falava e era assim, não quero falar, e a gente insistia para falar aquela coisa, né? Aí chega um ponto que você fala, tem que respeitar isso. Tanto é que o Arthur, meu filho, ele fala, mãe, não sei como vocês me aguentavam, eu não sei como vocês me aguentavam, porque agora ele leva as crianças para o torneio, os adolescentes para o torneio. E ele tá do outro lado, né? Ele tá com outra visão, né? De fora da caixinha agora, né? Não, tem um texto dele ótimo, que ele fala assim, não sei como vocês faziam isso, como vocês me aguentavam, porque eu, como coach, não estava aguentando. Sensacional. É difícil. Ô, Alessandra, bom, eu já tô com você aqui há quase 2 horas te alugando. Eu achei que ia ser 1 horinha, mas o papo rendeu, foi sensacional. O que eu tinha para ver com você era isso. Eu tentei passar aqui as perguntas também do pessoal que está acompanhando. Agradeço a todo mundo aí, galera. Se eu esqueci de alguém, me perdoem. Se tiver, eu vou dar uma olhada aqui depois. Se tiver alguma pergunta que eu não passei para a Alessandra, eu passo para ela depois. Alessandra, queria te agradecer demais. E assim, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, algum projeto seu,
falar dos teus contatos, fique à vontade, o microfone é seu. Eu que agradeço, foi uma delícia, uma conversa entre amigos e assim, quem precisar é só entrar em contato ou direto com a Luísa ou comigo, a gente não tem nada, se der, a gente se eu não perder nada no meu telefone, eu respondo rapidamente. Né? Legal. Jefferson, porque às vezes as mensagens vão entrando e eu me perco, mas insista, porque não é descaso, tá bom? Tá bom, eu insisti, eu falei, caramba, será que ela não tá querendo falar mesmo? Aí insisti nesse... Fica à vontade e também em contato com a Luísa é super acessível, onde ela está no mundo, ela adora encontrar brasileiro, e no Brasil também não tem nada de diferente, a gente é como todo mundo, que é carne e osso como todo mundo. Muito Tá obrigado. bom, Alessandra, Ótimo. Muito obrigado, viu? Sucesso para vocês, a gente vai estar aqui acompanhando. Com certeza, obrigada, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast.